Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, amados, no livro do profeta Isaías, capítulo 8, vamos ler o versículo 16. Isaías, capítulo 8, versículo 16. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua família, na sua vida. Você que está aqui, você que está em casa conosco, que o Espírito Santo fale agora profundamente ao seu coração. Isaías 8, 16. Diz assim a palavra de Deus: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Feche os seus olhos por um momento, fale com Deus. Peça ao Senhor para trazer ao seu coração o ensino que você precisa para esse momento da sua vida. Ó Deus, Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti e à Tua palavra nessa noite. Tu és o inspirador e o iluminador dessa palavra. Tu és aquele que nos guia a toda a verdade dita por Jesus, expressa nesse livro sagrado. E nós nessa noite abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para receber como um alimento puro e nutritivo para a nossa vida, aquilo que Tu tens para nós. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos pela Tua infinita misericórdia, e que essa palavra venha trazer ao nosso coração mudança, transformação e tudo que o Senhor a designar para fazer em nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de tudo, feliz dia dos pais a todos os pais, ao meu pai que está aqui. Que alegria ter o nosso Pai conosco, não é? Que nos ensinou a palavra de Deus juntamente com a mãe. Eu louvo ao Senhor por isso. E eu quero deixar a todos os pais também essa palavra. Eu quero começar aqui com um fato registrado na história. Certa vez um ateu chegou às Ilhas Fiji, pregando a evolução a um grupo cristão. E com muita arrogância, ele exaltou a sua ciência e zombou da fé daqueles nativos, zombou das escrituras sagradas. Imediatamente, o chefe daquela tribo o procurou e lhe disse: você está vendo esse forno velho? Aqui nós assávamos seres humanos para comer. Se não fosse a transformação realizada em nós pelas escrituras sagradas, hoje você seria o nosso jantar. A Bíblia, a palavra de Deus, operou tal transformação naquela tribo, na vida daqueles canibais, que eles se converteram. E por causa disso, naquela noite, o turista foi convidado para jantar, em vez de ser jantado. Essa história me chamou muita atenção, porque a Bíblia é o livro mais importante de todo o mundo. Não existe nenhum livro mais importante do que esse. Ela influenciou gerações durante a história por muitos e muitos séculos. Há livros que pertencem a um povo, a uma era, a um grupo de estudo, a uma área da ciência. Mas a Bíblia pertence a todos os povos, a todas as eras, a todos os estudos, a todas as áreas da ciência.
O grande propósito da palavra de Deus não é apenas trazer conhecimento, mas principalmente transformar vidas. Amém? A Bíblia é a luz de Deus que ilumina as famílias. Toda família que é fundamentada, edificada sobre a base da palavra de Deus, dá certo. É família feliz, é firme como uma casa construída sobre a rocha. Mas a Bíblia também é uma luz que brilha sobre as nações. Toda nação que reconhece a palavra de Deus como regra de fé e prática, prospera, se desenvolve, cresce. Aonde a luz da palavra de Deus se espalha, não há lugar para a ignorância, para o analfabetismo, para a miséria. A realidade social muda, porque as pessoas mudam, as pessoas são livres. Amados, e aqui nesse texto que nós lemos, nesse único versículo que lemos hoje, nós vemos uma ordem de Deus para o profeta Isaías, numa época em que eles estavam prestes a ser levados cativos para a Assíria. O povo de Deus estava pecando contra o Senhor, se afastando de Deus, e por isso o Senhor enviou o Império Assírio para levar cativo 10 tribos de Israel, o reino do norte. E então, antes disso, Deus faz um apelo ao seu profeta. E se você ler aqui o contexto anterior, você vai entender isso que eu estou te dizendo. E no versículo 16, ele diz: resguarda o testemunho. Proteja o testemunho. Não permita que o testemunho se perca. E o que era o testemunho? Lá em hebraico, testemunho tem o sentido de alguém que é capaz de transmitir algo que viu com muita fidelidade em primeira mão. Talvez você me pergunte: Wanda, o que isso tem a ver com o Dia dos Pais? Os nossos pais nos transferiram, nos transmitiram algo, estão transmitindo algo. Nós, como pais, estamos transmitindo aos nossos filhos. E nós só vamos poder guardar o testemunho, ou seja, transmitir com fidelidade, com lealdade, com clareza, se nós vivermos esse testemunho, vivermos aquilo que o Senhor nos ensina. E olha só o que diz a parte B do versículo: sela a lei no coração dos meus discípulos. Quando nós vemos a palavra lei aí, no original Torá, tem uma ideia de instrução. Não era, amados, apenas aqui a ideia do código de leis. Não era apenas os mandamentos e ordenanças escritos, mas havia além disso uma ideia de instrução, porque a lei tinha o aspecto mesmo legal, mas também tinha o aspecto moral. Deus não deu uma lei para o seu povo apenas para que eles seguissem mecanicamente as ordenanças colocadas ali. Deus deu uma lei para que o seu povo aprendesse, fosse instruído, fosse orientado a viver os princípios morais da lei. Então, quando Deus diz para Isaías: sela a lei no coração dos meus discípulos, Ele está dizendo: você precisa guardar, você precisa inserir profundamente, você precisa selar
os princípios da lei no coração dos meus discípulos. Por quê? Porque eles vão ser levados cativos para uma terra distante. Lá eles vão enfrentar influências de outros deuses, de outras práticas, de outros costumes. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li esse versículo, amados, é que no Antigo Testamento há muito poucas referências à palavra discípulo. Nós encontramos lá em 2 Reis, falando sobre os discípulos dos profetas. Eles tinham uma escola de profetas. Mas aqui nós encontramos Deus chamando o seu povo de meus discípulos. E quando eu li isso, eu senti uma alegria no coração. Sabe, vem um senso de pertencimento. Deus está preocupado em que nós sejamos seus discípulos, pertencentes a Ele. Ele está preocupado que, como seus discípulos, aqueles que seguem os seus ensinamentos, tenham convicção disso no coração, tenham princípios gravados no próprio coração. Amém, queridos? Deus dá essa ordem a Isaías. Quando nós olhamos para os exemplos de pais na Bíblia, encontramos Salomão escrevendo os Provérbios. E no capítulo 4 de Provérbios, verso 3 e 4, nós vemos ali um testemunho de Salomão sobre o ensino recebido do seu pai. Olha o que diz o texto: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Amém? O que Davi fez para Salomão? Davi selou a lei no coração do seu filho. Amém? E hoje nós, pais, mães, os primeiros discípulos que temos são os nossos filhos, irmãos. Sim ou não? Quem é que você mais ensina durante toda a sua vida? Não é o seu filho? Não é a sua filha? Porque nem sempre adianta nós falarmos alguma coisa para as pessoas lá fora, tentarmos ensinar coisas para a pessoa lá de fora, mas não ensinarmos o nosso filho que está conosco a selar a lei de Deus também no seu coração. Amados, por que? Talvez seja essa a pergunta. Por que selar a lei no coração dos discípulos? Estamos aí iniciando uma nova estação, a estação do discipulado. E se você acha que você não tem nenhum discípulo, eu te digo, se você tem um filho, pelo menos você já tem um discípulo. Ele já é seu discípulo, querendo você ou não, certo? Só que você não pode também ficar descansado nisso. Não, vou ensinar o meu filho e tá bom. Não é assim. Porque Jesus também nos dá uma ordem: ide, e indo pelo caminho façam discípulos, não só dos seus filhos, mas de todas as nações da terra. Amém, queridos? Mas por que então nós precisamos selar a lei no coração dos discípulos do Senhor? Primeira resposta que eu quero dar a essa pergunta é: por ser a lei como ela é, por ser a palavra de Deus como ela é. Quando falar lei agora, você vai se lembrar desse livro, amém? Pega a sua Bíblia aí, por favor, pega aí sua Bíblia. Você que trouxe, pega a sua Bíblia aí, tá?
Você sabe o que é que você está segurando na mão? Sabe? Não é apenas um livro. Você está segurando na sua mão o maior manual de vida prática, para você aplicar em todas as áreas da sua vida. Aqui você encontra as instruções para você ser um bom pai, uma boa mãe, para você ser um bom filho, para ser um bom servo de Deus. Aqui você encontra as instruções para ir para o céu. Você encontra as instruções para viver aqui na terra uma vida digna, honesta, que agrada o coração de Deus. Você encontra aqui ensinamento para os seus relacionamentos, planejamento de vida. Você encontra tudo aqui. Como educar os seus filhos, como lidar com o dinheiro, tudo. Não há um outro livro na face da terra que tenha tudo o que essa palavra tem. Então você e eu precisamos selá-la no nosso coração como discípulos de Jesus, e selar no coração dos nossos discípulos também. Porque essa palavra é completa, é perfeita. Lá no Salmos 19, a lei do Senhor é perfeita. Eu não vou ler todo o Salmo, mas nós encontramos ali vários adjetivos à palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é justa, pura, eterna. E Deus, por amar tanto a humanidade, sempre desejou revelar-se ao homem. Deus sempre tomou a iniciativa de se fazer conhecido. Ele revelou-se através da natureza. No próprio início do Salmo 19 diz que os céus manifestam, revelam a glória de Deus. Os céus, a natureza, o dia, a noite, as estações do ano, os fenômenos naturais, tudo isso é uma forma de revelação, a revelação natural. Deus também revelou-se ao homem através de Jesus, a revelação pessoal, porque Jesus é Deus. E Ele se fez carne, se fez homem, habitou entre nós. O Emanuel, Deus conosco, aleluia. Deus também revelou-se através da sua palavra, a chamada revelação especial de Deus, onde Ele inspirou aproximadamente 40 pessoas, num período aproximado de 1.600 anos. Nenhum desses escritores contradisse o que o outro havia escrito. Nenhum deles pregou uma mensagem diferente. Porém, todos eles apontaram para Jesus, apontaram para a salvação. E quando nós ouvimos ou lemos a Bíblia, amados, nós não estamos apenas ouvindo ou lendo um livro, nós estamos num encontro com o próprio autor. Eu tenho um livro escrito, publicado em 2010, filhinho único por enquanto. O meu livro, para você ler comigo, você tem que vir onde eu estou, ou eu preciso ir até onde você está, para eu explicar para você o que eu escrevi ali, sim ou não? Mas esse livro aqui, você onde estiver, pode ler com a presença do autor, te orientando, esclarecendo, iluminando a sua mente, te dando compreensão, porque o desejo dele é esse, é que você compreenda, é que você receba, é que aquilo que ele escreveu aqui, que ele deixou para nós,
Entrecele o teu coração contra todo e qualquer engano. Amém, amados? Amém. Brian Shape afirma que a palavra de Deus é poderosa, porque Ele escolheu estar presente nela e operar por meio dela. Você e eu precisamos selar essa palavra no nosso coração, porque ela é a semente divina, a boa semente que o semeador saiu a semear. A boa semente está aqui e plantada no nosso coração. Ela vai gerar frutos na nossa vida para nos fazer abençoados. A Bíblia é considerada a biblioteca da escola do Espírito Santo. São 66 livros. Essa biblioteca toda é inspirada por Deus, é infalível, é inerrante, é suficiente. E além disso, ela é eterna. Muitos tentaram destruir a Bíblia. Se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que muitos tentaram destruir a Bíblia. Olha só um dado histórico. Nos anos 361 a 363 depois de Cristo, Juliano, que era um apóstata, imperador de Roma, tentou destruir as Escrituras, tentou destruir o cristianismo e trazer de volta o paganismo. Ele então ordenou que fossem queimadas todas as cópias de Bíblia que havia naquela época. E ainda promoveu uma perseguição terrível contra os cristãos. No ano de 363, ele estava em guerra contra os persas, mas havia muitos cristãos no seu exército. Olha só. Um dos soldados cristãos era objeto de zombaria dos outros. Os soldados pagãos pegaram aquele soldado cristão, atiraram no chão, cuspiram nele e disseram, zombando: fale agora, onde está o seu carpinteiro? E então ele respondeu: ele está ocupado fazendo um caixão para o seu imperador. Que coragem, hein? Meses depois, Juliano sofreu um golpe fatal. E às portas da morte, tomou nas mãos o sangue que corria do seu corpo e gritou: você venceu, Galileu. Ele sabia, ele conhecia a verdade, mas tentou desafiar o Deus das Escrituras. Amados, Isaías 40, verso 8. Olha o que a palavra de Deus diz: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Vamos repetir juntos essa última frase? A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Mais uma vez, agora eu quero pedir para você falar com muita fé, com muita convicção. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sabe o que essa palavra traz de benefício a você? Muitos. Qual é o valor das Escrituras para você? Pense um pouquinho. Se ela é o manual de vida para todas as áreas da sua existência, qual é o valor? Qual valor você tem dado? Você, pai, tem sentado com esse livro sagrado ao lado do seu filho e tem ensinado
a falar as palavras desse livro? Hoje nós vimos aqui a Ana Valentina falando do Salmo 23, a pastorinha, né, Wanda? Futura pastorinha. Amados, quanto nós deveríamos dar mais atenção a isso, porque se no coração dos nossos filhos a lei do Senhor estiver selada, não haverá nada nesse mundo que vai distraí-los ou destruí-los, ou tirá-los do plano de Deus. Quantos nós conhecemos que ouviram a palavra quando criança, aprenderam do Senhor, aprenderam os princípios da palavra, e mesmo depois de adultos, de terem talvez se desviado por um tempo, voltaram, porque essa semente viva volta a brotar lá dentro, ela volta a crescer, ela volta a frutificar novamente. E ai de nós, ai dos nossos filhos, se eles não tiverem selado a lei do Senhor nos seus corações, o que será daqui a um tempo, amados? Hoje já estamos vendo tantas coisas absurdas acontecendo no mundo, por falta de temor a Deus, por falta de obediência aos princípios eternos da palavra. Por que selar a lei no coração dos discípulos? Primeiro, por causa do que a lei representa para nós. Segundo, pelos benefícios que só essa palavra nos traz. Quais são os benefícios que essa palavra nos traz, amados? Eu escrevi 10 aqui, mas eu não vou explicar cada um. Mas tem muito mais, não é, pastor? Tem muito mais. Mas eu quero citar alguns para vocês. Essa palavra nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo, essa palavra purifica a nossa alma. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. Essa palavra não só purifica, mas santifica a nossa vida. Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Essa palavra nos ajuda a evitar o pecado. Salmos 119:11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mude um grande nome dos evangelistas do século XIX disse: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. A palavra de Deus também ilumina o nosso caminho. Salmo 119, 105, o que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É lâmpada para os pés, ela ilumina o meu presente, mas ela também ilumina o meu futuro. Amém? É luz baixa e luz alta. Nos faz ver o que está perto, mas também nos ajuda a ver o que está longe. Aleluia. Essa palavra nos dá discernimento, nos faz entender melhor, traz à tona o que está na nossa alma, no nosso espírito. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra o nosso interior, a ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia, Jesus. Essa palavra também, amados, olha quantos benefícios, hein? Já estou no 7º aqui. Essa palavra nos aperfeiçoa. 2 Timóteo 3, 16 e 17.
Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela nos habilita, amém? Nos capacita. Mas essa palavra também nos alimenta, ela é nutrição para a nossa vida espiritual. Mateus 4, Jesus diz a Satanás que o estava tentando, as Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus estava comparando aqui a nutrição física com a nutrição espiritual, amém? Essa palavra é alimento. Você está fraco, você está desanimado, você está se sentindo anêmico espiritual, aqui está a vitamina, a nutrição perfeita para a sua saúde espiritual. Você precisa se alimentar dessa palavra. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ainda traz um benefício. Ela nos ajuda a ser bem-sucedidos. Nos ajuda a sermos bem-sucedidos. Tiago, capítulo 1, 25. Se vocês observarem atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, praticando o que ela diz e não apenas lendo, vocês serão bem-sucedidos em tudo que realizarem. Aleluia! Você quer ter sucesso? Não tem receita melhor. Olha o que Deus disse para Josué, quando ele estava diante de um grande desafio de levar o povo à terra prometida. Lá no capítulo 1 de Josué, versículos 7 e 8. Seja forte, corajoso, tenha o cuidado de cumprir o que diz essa palavra. Olha só, Deus estava dando a ele a receita. Não se desvie dela, não invente moda, não distorça, não interprete mal. Amados, hoje em dia nós encontramos muitas pessoas que estão tentando usar a palavra de Deus para provar suas teorias, quando deveria ser o contrário. Ela é a verdade, ela traz, ela não só contém, mas ela é a própria palavra de Deus. Amados, então Deus disse para Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas cuide de cumprir e você vai ser bem sucedido. E no verso 8 diz: então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. A palavra de Deus nos ajuda a viver isso. E por último aqui, o 10º benefício, Tiago 1, 21. Olha o que diz Tiago 1, 21, e eu quero ler com vocês esse texto no telão. Tiago 1, 21. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente. Fala comigo, aceite humildemente a palavra implantada. Fala. Aceite humildemente a palavra implantada. Porque ela é poderosa para salvá-los. Amém? Tem tudo a ver com selar a lei no coração dos discípulos. Essa palavra, amados, transforma o bandido terrível num homem de bem. Mas ela transforma
forma. Pessoas que talvez nasceram num berço cristão e se achavam bons o suficiente. Eu nasci num berço cristão e por muito tempo pensava que eu não precisava ter uma decisão de entregar a minha vida para Jesus, porque eu nasci na igreja. Mas Deus não tem netos, Deus tem filhos, amém? Meus pais se entregaram a Jesus, e eu mesmo tendo nascido na igreja, também precisei fazer isso, porque essa palavra precisa ser aceita humildemente, quando implantada no meu coração. Você e eu temos um coração, e esse coração dará contas a Deus um dia. Hoje de manhã nós ouvimos aqui a palavra tão clara, tão clara. Se você não veio de manhã, meu amado irmão ou irmã, por favor, quando você chegar na sua casa, entra lá no YouTube, na IPR Central, e assista a mensagem de hoje de manhã. Assista. Deixa Deus falar com você, por favor. Você, meu amado irmão, tem usufruído desses benefícios da palavra de Deus? Você se sente uma pessoa que tem sido purificada? Ai, Wanda, eu não estou perfeita, não sou perfeita, também não sou, não somos. Por isso nós precisamos dela todos os dias, amém? Todos os dias. Finalizando, amados, por que selar a lei no coração dos discípulos? Porque o tempo está próximo. Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Verso 12. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. O fim se aproxima. O tempo está próximo. Eu estava comentando com o Edson e com o meu sogro em casa. Eu assisti um filme e eu fiquei muito intrigada com aquele filme. Tem muito a ver com esse versículo, pastor. Não sei se vocês conhecem o livro de Eli. Quem não assistiu, eu até recomendo que você assista com esse olhar, porque a história trata disso. Claro, é ficção, amados, mas traz para nós muito ensinamento. Num cenário assim pós-apocalíptico, Eli é um homem que tem como missão proteger a única Bíblia que sobrou na humanidade. E é muito interessante a história, porque as pessoas querem encontrar aquela Bíblia. As pessoas sabem que nesse livro está tudo que elas precisam para reerguer a humanidade que foi destruída depois da Grande Guerra, depois do grande fenômeno natural que aconteceu. E ali, nesse filme, mostra claramente a sede e a fome que as pessoas terão pela palavra de Deus, mas não a encontrarão. Mas hoje, você e eu temos lá Bíblia de estudo disso, Bíblia daquilo, Bíblia da mulher, Bíblia do discípulo, Bíblia Shed, Bíblia Thompson, Bíblia isso, Bíblia aquilo. Sim ou não? Lá no meu armário lá tem umas 15 mais ou menos. E eu amo. Cada vez que eu acho uma diferente, eu quero. A questão é ter só. Nós precisamos selar essa lei no nosso coração, amém, queridos? O tempo está próximo. E a promessa de Deus lá em Jeremias 31, 33, diz assim, que essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Porei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. Serão
o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Amados, guardar essa palavra no coração é a única garantia de que vamos permanecer em Jesus. Eu vou falar de novo. Guardar, selar essa palavra no coração é a única garantia de que vamos permanecer em Jesus. João 15, 7 diz assim: mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo que quiserdes e vos será feito. Agora, guardar é uma garantia de que vamos permanecer nele, mas praticar é a única maneira de demonstrar ao mundo que somos discípulos de Jesus. João 15:8: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? Você viu o que é consequência? Você viu o que é resultado? Estar em Jesus e ter as palavras dele em nós nos faz dar frutos, e dando frutos seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Essa noite eu gostaria que você realmente pensasse o quanto você está convicto da palavra de Deus na sua vida. Porque o pastor pregou hoje muito claramente de manhã. Amados, se vier 1/3, sei lá, 1/4 da perseguição que veio à igreja no passado, para nós aqui em Alta Floresta, será que nós permaneceremos firmes? Será que a convicção da palavra que temos é suficiente para nos fazer permanecer em Cristo? E diante dessa pergunta eu quero pedir a você hoje que renove com o Senhor o seu pacto, o seu compromisso de permitir que essa palavra todos os dias seja implantada em você, seja selada dentro do seu coração, para te fortalecer, para que você não negue a sua fé, para que você não desista da jornada, para que você siga em direção à promessa, à bendita esperança que nos espera, que é a promessa viva do Senhor de nos levar para Ele. Em nome de Jesus, eu quero convidar você para fazer esse compromisso com Deus. E lembrar que o sermão, que o ensino mais eloquente dessa palavra não é pregado aqui no púlpito, não. O ensino mais eloquente dessa palavra é pregado lá na sua casa, diante do seu filho, da sua filha, pai e mãe que está aqui. É pregado lá no seu ambiente de trabalho, nos relacionamentos que você tem com seus colegas de trabalho. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, amados. E se nós como pais queremos ensinar os nossos filhos, não será apenas com palavras, será também com palavras, mas será muito mais com o testemunho, amém? Será muito mais com o exemplo. Olha só, o exemplo não é uma forma de ensinar, mas ele é a forma mais eficaz de ensinar. Então, se o seu filho, pai e mãe, te vê praticando isso, ele vai praticar. Agora, se você ler a Bíblia toda e explicar para ele, mas não praticar, sinto muito.
Nessa noite, eu quero convidar você a falar com Deus a respeito disso. Vamos fechar os olhos onde estamos. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, nosso coração. E eu quero pedir a você para fazer uma revisão da sua alma. Faça uma revisão da sua alma agora. Da maneira como você tem tratado a palavra de Deus, a presença de Deus. Porque é muito importante orar, mas também é importante ouvir Deus através da sua palavra. Porque quando nós oramos, nós falamos com Ele, mas quando nós lemos a Bíblia, Ele fala conosco. E eu quero pedir a você que faça essa revisão no seu coração agora.